Bom, então, boa noite a todo mundo. Muito obrigada por todos que estão aqui participando. Tirar esse tempinho em plena sexta-feira à noite para estarmos aqui juntos. Deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês para a gente começar a dar início. Bom, vamos lá então. Vamos falar sobre avaliação de desempenho por competência. Um tema, como eu falei para vocês agora, né? É um tema bem buscado, né, por todas as organizações quando nós falamos sobre desenvolvimento de equipes. Antes, vou me apresentar para vocês. Meu nome é Karine Stringueta, sou graduada em psicologia desde 2009, sou especialista em gestão de pessoas e terapia cognitivo-comportamental. Também tenho formação em enneagrama, grafologia, coaching e mentoria profissional. Atualmente, trabalho como consultora de recursos humanos. Trabalho como psicóloga clínica, trabalho num centro de ecoterapia, trabalhando tanto na parte administrativa de recursos humanos, também em alguns atendimentos, sou prestadora de serviços lá. E, em paralelo, sou professora, né, na ITH, como a Larinha já disse, né, ministro algumas matérias voltadas para a gestão de recursos humanos e para comportamentos de profissionais dentro da área da saúde. Bom, então hoje nós vamos entender o que é uma avaliação de competências, né? Eu gosto de uma interação muito bacana, tá? Então, algumas vezes eu vou fazer pergunta para vocês, vou querer que vocês, se quiserem, vão respondendo no chat. Eu estou com o chat aberto aqui. Se tiver alguma dúvida, vocês podem ir colocando também. Eu vou responder à medida que eu vou vendo, tá bom? Bom, o que é uma avaliação de desempenho por competências? Alguém já participou de avaliação de desempenho? Vocês sabem a estruturação de um processo desse, né, voltado principalmente para competência? Respondam para mim se vocês já ouviram falar sobre esse tema. Bacana. Alguns já colocaram que já ouviu falar, outros não ouviram falar. Quando a gente fala de avaliação por competência, né, de desempenho por competência, a gente fala num processo que vai focar no desenvolvimento de comportamentos, as competências essenciais para o desenvolvimento dos colaboradores nas suas funções e foca num olhar como que as ações e os comportamentos de um profissional ao longo de um determinado tempo levam ou não ao cumprimento dos objetivos definidos. Então, sempre quando a gente fala de competência, é tudo aquilo que eu vou verificar, vou agregar para que o meu colaborador ele consiga ter o maior desempenho na sua função. Ou seja, eu tenho lá o José que está na linha de produção de uma empresa. E eu quero entender se ele está conseguindo atender as expectativas daquilo que foi proposto quando ele foi contratado. Será que ele está entregando aquilo que realmente eu espero para o departamento dele? Ou às vezes eu entendo que a meta que foi estabelecida para ele é uma meta que ele não está conseguindo atingir. Por que que ele não consegue atingir? Aí a gente faz essa avaliação, a gente entende. Às vezes é porque tecnicamente pode estar faltando algum tipo de conteúdo para ele. Então é importante que a empresa pense em algum treinamento, algum desenvolvimento técnico. Ou então, em questões de comportamentos, né, quando a gente fala de competências comportamentais, em algum processo ali está falhando, seja numa atenção, seja no processo de relacionamento, de trabalho em equipe. Então, quando a gente fala em competências, e nós vamos ver isso daqui a pouquinho de forma mais clara, eu estou falando num processo de avaliar o que tecnicamente aquela pessoa sabe fazer e como que ela vai me entregar isso, né? Porque tem uma diferença entre a pessoa querer fazer e ela ter para entregar, né? Então, a gente tem essas diferenças quando nós falamos em competências. Então, ela vai focar o olhar nas ações e nos comportamentos do meu colaborador dentro da minha estrutura organizacional, dentro da profissão que ele está executando, para aquilo que ele foi contratado e que ele precisa entregar. Por isso que hoje em dia muitas empresas elas trabalham com métricas, né, com indicadores por departamento. Então, existem indicadores de recursos humanos, existem indicadores de vendas. Esses indicadores é justamente para eu metrificar, é a palavra que a gente usa, metrificar o que aquele departamento está me entregando. As pessoas estão conseguindo cumprir as metas daquele departamento? Então, tudo isso é uma forma da gente poder entender mais detalhadamente e mais assertivamente sobre aquele colaborador
que está executando aquela função ali dentro. Então, quando eu falo em competência, eu falo num conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes. O que isso quer me dizer? Conhecimento é tudo aquilo que eu adquiro tecnicamente. Então, é quando eu faço um curso. Vocês hoje estão desenvolvendo um conhecimento técnico, vocês estão aprendendo sobre avaliação de desempenho por competência com foco em resultados. Isso é um conhecimento, vocês estão adquirindo esse conhecimento. A habilidade é quando vocês aprofundarem no processo, como é que fala? Vocês aprofundarem no assunto, né, de competência, nesse assunto que nós estamos falando hoje, para que vocês consigam executar na prática, se tornarem profissionais para executar na prática a avaliação, as competências, como que eu faço mapeamento por competência. Quando a gente fala de competência, gente, não é simplesmente, nossa, que lindo, vou fazer uma avaliação por competência. Não, existe todo um cenário por trás. Existe eu fazer um mapeamento por competência, que é um pouquinho burocrático, mas é uma coisa essencial e que toda empresa já deveria fazer. O mapeamento por competência nada mais vem do que pela descrição de função. Então, se eu tenho lá uma recepcionista e eu fui e fiz toda a descrição de atividades daquela pessoa, né? Escrevi tudo que ela tem que fazer. Ali eu tenho os meus indicadores de competência. Ou seja, cada função que ela fizer, eu vou saber separar tecnicamente o que ela tem que saber e vou saber separar comportamentalmente o que ela precisa me entregar. Então, se eu coloco lá, por exemplo, uma recepcionista, ela tem que atender o telefone. Tecnicamente, ela tem que saber o padrão de atendimento daquela empresa. Cada empresa tem sua forma que gostaria que a recepcionista atenda o telefone, né? Comportamentalmente, ela tem que saber ter relacionamento, boa comunicação. Então, aí é onde eu vou avaliar todo o processo de competência dela. Então, eu vou dividir entre técnico e comportamental. Não é um bicho de 7 cabeças, mas ele é muito minucioso e muito criterioso para fazer. Demanda um certo tempo, mas é extremamente assertivo, principalmente para o processo de recrutamento e seleção. Porque quando nós vamos contratar, a gente direciona as perguntas certas das competências que eu quero que aquela pessoa entregue para mim naquele cargo, tá? Então, ao saber quais são as ações e os comportamentos que eu quero que aquela pessoa me entregue, é possível compreender onde o funcionário está no momento e quais são os comportamentos adicionais que ele pode desenvolver para um sucesso, né, no futuro. Então, as competências, ela me dá essa visão mais assertiva de colocar o colaborador certo na função certa, tá? E aí, o que são competências em uma avaliação? Quando nós falamos de competências dentro de uma avaliação de desempenho, a gente fala sobre os valores que o colaborador e a empresa selecionam como as habilidades ou características daquilo que é preciso a pessoa ter para entregar ou realizar o seu trabalho, tá bom? Então, exemplo, uma pessoa corresponde ao foco principal da empresa? É possível ela melhorar as suas habilidades através de treinamento para poder se adequar ao nosso negócio? São perguntas que a gente tem que fazer quando eu estou envolvendo competências dentro de um processo de avaliação de desempenho daquela pessoa que está entrando ou de um colaborador que já está lá dentro, tá? A gente pode fazer toda essa visão, né? A visão como um todo do processo. Aqui eu trouxe para vocês alguns tipos de competência que nós usamos na avaliação de desempenho. A maioria são competências gerais, tá? São competências voltadas mais para a questão, como é que fala? Para questões comportamentais, tá? Então, as competências gerais, por exemplo, são aquelas que somam as características necessárias para desempenhar as funções dentro de uma empresa. Tem as chamadas de soft skills, que são parte fundamental do sucesso do trabalho em todo o contexto da empresa. O que eu quero dizer com soft skills? Hoje existem duas demandas dentro do chá. Eu tenho as soft skills e tenho a hard skills. Quando eu falo de soft skills, eu estou falando de competências voltadas para o lado comportamental. Então, é quando eu trabalho a minha persuasão, é quando eu trabalho
a questão do desenvolvimento de relacionamento interpessoal, tudo aquilo voltado para questões comportamentais, eu estou falando da minha soft skills. É uma nova forma de identificar as competências de forma geral, comportamental. Quando eu falo de hard skills, eu estou falando de competências voltadas para a parte técnica. Também são competências gerais, numa amplitude mais técnica. Então, é tudo aquilo que a pessoa se desenvolve. Então, uma graduação, uma pós-graduação, um mestrado, um curso para fazer um operador de máquinas de empilhadeiras, para ser um operador de caldeira, tudo aquilo que tecnicamente a pessoa investe para ela poder executar uma determinada função. Então, quando eu falo de competências gerais, é tudo aquilo que praticamente é a soma de todas as características que praticamente todos os cargos têm que ter. Então, por exemplo, se vocês um dia forem participar de um processo de mapeamento de competências, vocês vão ver que todos os cargos vão apresentar competências em comuns. Por exemplo, talvez habilidades de relacionamento interpessoal, comunicação, espírito de equipe, tudo aquilo que todo mundo que para estar dentro daquela empresa precisa ter. Ou seja, todos os cargos que são assumidos, todas aquelas pessoas têm que ter. Normalmente, essas competências podem estar ligadas aos valores daquela empresa. Por isso que é importante toda empresa ter seus valores bem pré-definidos, porque eles vão estar muito conectados com os valores daquela organização, tá? Quando eu falo de competências essenciais, eu estou falando daquelas competências que representam os valores e pontos comportamentais que fazem a empresa se destacar em um mercado competitivo. Ou seja, é aquilo que realmente eu preciso que a pessoa precisa ter. Aquele colaborador, se ele não tiver aquele valor, se ele não tiver aquela competência, perdão, não é valor não, aquela competência, ele não consegue executar e eu não consigo fazer meu diferencial. Seja ele uma pessoa da área de comercial, seja ele uma pessoa da parte estratégica, seja ele uma pessoa dos recursos humanos, seja ele da parte de marketing. Então, são competências mais específicas que aquela pessoa tem que ter para poder executar. Normalmente, podem estar voltadas para partes comportamentais, são pontos realmente comportamentais, direcionados para a execução das atividades dela dentro da organização, tá? Quando eu falo de competências técnicas, eu estou falando da parte que está alinhada com o conhecimento e as habilidades necessárias para o desempenho bem sucedido em cada área da empresa. Ou seja, como eu já falei para vocês, a parte técnica é tudo que tecnicamente aquela pessoa consegue me entregar. Então, se ela é um mecânico, ela tem que ter o curso de mecânica voltada para o meu segmento. É de ônibus, é de veículos pesados, é de carro pequeno. Então, eu tenho que entender o que tecnicamente ela tem que saber para me entregar. Um psicólogo, ele tem que saber a aplicação de testes psicológicos. Por quê? Porque eu preciso que ele faça aplicação de teste psicológico no desempenho das atividades dele. Competências de liderança. As competências de um líder se traduzem em comportamentos mensuráveis e observáveis, em dimensões comerciais, pessoais e que podem transformar a empresa. Mas, por exemplo, se eu vou contratar um líder, tá? Se eu vou contratar um líder, eu quero entender a principal competência que eu preciso ter dele. Então, primeiro eu tenho que elaborar uma situação que hoje, para mim, dentro da minha empresa, é uma dor na questão da liderança. Vamos supor que é a motivação. Vamos supor que dentro do meu quadro de funcionários de uma empresa, o que peca nos meus líderes é motivação. Eles não conseguem motivar um profissional, né? Não conseguem motivar a equipe dele. Vamos pegar um líder na área comercial. E aí, é uma dor que eu tenho dentro da minha organização e eu preciso contratar uma pessoa que tenha essa visão, que consiga transmitir para os colaboradores dele uma motivação, né? Então, como que eu vou descobrir isso naquela pessoa? Eu vou virar e perguntar assim, me conta, o que você faria se você pegasse uma equipe totalmente desmotivada? O que você faria com essa equipe? Quando eu falo o que você faria, eu estou dando a oportunidade para aquela pessoa de falar o que ela quer que eu ouça.
Ah, não, Karine, o que eu faria? Lara, se você está precisando, Lara, sabe o que eu faria? Ah, eu faria várias ações motivacionais. Eu faria um jantar numa churrascaria para todo mundo, se batessem a meta. Eu daria uma viagem para Caldas Novas, com tudo pago para a família para um final de semana. Poxa, isso abrilhanta nosso olho. Caramba, quanta ideia o cara tá tendo para poder motivar a minha equipe, né, na área comercial. Mas será que ele faria isso mesmo? Então, quando eu dou a oportunidade de perguntar o que ele faria, eu estou dando a oportunidade, aliás, de falar o que ele faria, eu estou dando a oportunidade dele falar o que eu quero ouvir. Dentro das competências, existe uma premissa que chama comportamento passado prediz comportamento futuro. Karine, pelo amor de Deus, o que você quer dizer com isso? O que eu quero falar? Que se ele já teve um comportamento no passado, em determinada situação, indica-se, lembre-se que eu não estou afirmando, tá? Mas indica-se que futuramente ele possa vir a ter o mesmo comportamento. Então, se ele teve um comportamento agressivo no passado, e você acaba descobrindo isso de uma forma ou outra, você pode entender que determinada situação parecida, ele pode desenvolver o mesmo comportamento dentro da sua empresa. Levando para o lado positivo e para a nossa entrevista de liderança, no sentido motivacional, se eu quero contratar um líder que tem experiência com motivação, o que eu vou virar para falar para ele? Ô, José, vem cá. Um dos grandes problemas que eu tenho aqui na empresa é motivar a equipe de vendas. Então, eu gostaria que você me falasse uma situação que você já vivenciou com a equipe de vendas que você já teve, onde as pessoas estavam extremamente desmotivadas. O que foi que você fez? Quais foram as ações desenvolvidas e quais foram os resultados que você obteve? Karine, mas qual que é a diferença da pergunta que você está fazendo agora para a pergunta anterior? A pergunta anterior, eu estou dando a abertura de um leque para a pessoa dar várias ideias. E ela consegue ter, talvez, início, meio e fim de raciocínio dentro da criatividade dela. Normalmente, pessoas da área comercial são muito criativas. Quando eu peço uma situação passada, ele tem que se remeter à vivência que ele já teve. E quando ele remete à vivência que ele já teve, automaticamente eu vou ter mais segurança de início, meio e fim da fala dele. Então, vocês estão percebendo que quando a gente fala de uma avaliação por competência, voltada até para a parte de recursos humanos, ela já está interligada direto com aquilo que eu quero que a pessoa me entregue dentro da organização. E isso é muito importante para o foco com o resultado que a gente espera. Porque se eu contratar uma pessoa que não está focada, não está direcionada, eu corro o risco dela ser uma pessoa que procrastina dentro da minha empresa. Ou seja, tem demanda, tem o que fazer, tem a equipe que ela precisa direcionar, mas ela não consegue direcionar porque ela não está ali envolvida, não está com o engajamento dela dentro da organização. Então, quando a gente fala, eu dei só para vocês um exemplo de competências de liderança, para ficar mais fácil de vocês entenderem sobre as questões comportamentais e a diferença da gente fazer uma pergunta muito aberta dentro de um processo seletivo, por exemplo, e fazer uma pergunta muito fechada, mais direcionada para aquela situação que eu gostaria ou que eu quero que a pessoa já tenha vivenciado, tá? Então, nunca se esqueçam, a premissa das competências, comportamento passado prediz comportamento futuro. Então, são pontos importantes, porque aquela competência que eu quero investigar é algo que eu quero saber se ele tem capacidade de desenvolver, se ele tem capacidade de realmente ter aquela atitude novamente. E as competências dá para a gente essa visão, tá? Bom, as competências, as competências chaves, elas são qualidades específicas que os recrutadores e os gestores de uma empresa consideram desejáveis para os profissionais. Aqui eu trouxe alguns exemplos de competências que precisam ter para algumas áreas definidas, né, pré-definidas. Então, por exemplo, se eu vou fazer uma avaliação de desempenho para a gestão de pessoas, eu quero entender se essa pessoa ela tem capacidade de treinamento e desenvolvimento. Eu quero saber se ela tem capacidade de gerenciar desempenho,
ou seja, ela já passou por um processo de avaliação de desempenho, ela já gerenciou todo esse processo, então eu quero entender isso. Ela tem experiência com coaching e mentoria, ou seja, ela consegue desenvolver, ela consegue orientar as pessoas. Ela tem experiência com trabalho em equipe, então isso daqui são as competências técnicas, principalmente, que eu quero desenvolver ou eu quero saber se a pessoa tem, para poder entregar melhor o resultado para mim. Quando eu falo na competência comunicação, que praticamente todos que trabalham dentro de uma empresa precisa ter, eu falo em relação ao compromisso com a excelência que aquela pessoa tem com o cliente, o trabalho colaborativo, relacionamento. E vocês podem perceber que a competência da comunicação, ela já traz para mim algumas questões, tanto comportamentais quanto técnicas, tá? Então, a comunicação, ela já abrange mais a parte tanto técnica quanto comportamental. Não que a gestão de pessoas não vai abranger, mas as competências chaves da gestão de pessoas estão mais voltadas para questões técnicas, que lá na frente vai envolver o comportamental, do que a comunicação, que já traz para a gente ali um compilado das duas junto, tá? Então, relacionamento com o cliente é uma questão comportamental, aprendizagem social e emocional também é comportamental, questões de técnica persuasiva já envolve na parte técnica, habilidade de escrita também é parte técnica, de fala e de escuta também, é onde eu vou desenvolver e melhorar a minha questão através de cursos e capacitações, é onde eu vou melhorar o meu processo tanto de escuta quanto de fala, e dependendo da situação. Quando eu falo de liderança, envolve ali também mais questões técnicas, planejamento futuro, gestão estratégica, persuadir e influenciar a equipe e gestão de mudanças. Então, eu quero só que vocês entendam que essas aqui são competências chaves que a gente considera durante um processo de avaliação, tá? São exemplos, mas a gente pode direcionar para outras demandas. Depois, Lara, se tiver o e-mail do pessoal, né, se eles quiserem, eu posso sim disponibilizar esse material e muito eu posso dar um print que é tipo uma cartilha desenvolvida pela Maria Odete Rabaglio, que é uma das emissoras da competência, tanto de recrutamento quanto de avaliação, que tem um monte de competência, perguntas-chave a serem feitas para estruturar tanto no processo seletivo quanto na parte de avaliação de desempenho, tá bom? Claro, queremos sim, é o que os meninos pediram, né? É que agora há pouco, que eles querem esse material aqui que você está apresentando, e aí, oportunamente, mande sim essa cartilha, vai ser muito bem-vinda, viu? Mando junto com o material para vocês, tá bom? Bom, e as competências mais técnicas, né, voltadas ao pensamento criativo, capacidades técnicas, e cada uma dessas, gente, você pode estruturar a questão de perguntas, né, que é nessa cartilha que eu vou mandar para vocês, ela tem alguns exemplos, tá? De criatividade, de pensamento, né, que envolve questão de pensamento criativo. Então, tudo que for direcionado para competências, lá vai ter alguns direcionamentos para perguntas chaves também, que vocês podem elaborar e fazer, e pegar como exemplo também, tá? Bom, aqui estão alguns exemplos de avaliação de desempenho por competência. Então, tá, estou lá estruturada, fiz todo o meu processo de avaliação né, como é que fala? De levantamento da necessidade dessa avaliação de desempenho por competência dentro da minha empresa. Então, vou estruturar quais são as principais competências que eu quero desenvolver, eu quero investigar nos meus colaboradores. Há muitos anos atrás, eu cheguei a fazer com o Pão de Açúcar, numa empresa que eu trabalhava, a gente chegou a fazer como é que fala? A avaliação de competência com alguns colaboradores da base operacional deles. Então, a gente ia lá para mim, líder de seção, de prevenção de perdas, auxiliar de produção. A avaliação de desempenho para eles era utilizada como uma forma de promoção. Não. Então, eu falei que queria quem saber se quisesse aquele fazer o curso auxiliar de de PIC, produção,
Poderia ele fazer tinha, que a por gente exemplo, capacidade disponibilizaria o para módulo de virar, máscara para, laríngea né, para ser promovido para EAD. padeiro, ele tinha Eu não falei que capacidade para ser poderia deixar. promovido para Eu um falei chefe que a de gente iria prevenção de disponibilizar perdas. o módulo igual a Então, a Claudine falou. avaliação dele de Não é que vai desempenho era deixar, ao voltada invés de mais para o ser processo presencial, de ele ia ser no EAD promoção. para quem for Karine, se fazer caso a pessoa o não uso de equipe. apresentasse as Mas aí tem que fazer qualificações o pagamento para o pessoal do necessárias financeiro. E eu acredito que vai para ter mais assumir tempo, que a aquele gente já cargo, fechou. então, dentro do relatório de avaliação, porque quando nós fazemos uma avaliação de desempenho, a gente Você pode está no grupo fazer da tutoria, tem lá um que eu coloquei. relatório e nesse relatório final colocar quais foram as competências chaves desenvolvidas e quais são as competências chaves que ele precisa desenvolver e de que forma. Então, por exemplo, às vezes ele tinha que desenvolver ou trabalhar a questão do trabalho em equipe ou do raciocínio lógico. A gente colocava jogos para eles fazerem. Então, ó, vamos fazer um campeonato de xadrez, ou vamos estimular a pessoa a fazer um esporte que vai trabalhar a questão da sociabilidade, que vai trabalhar ali a questão do relacionamento interpessoal, vai trabalhar a questão do raciocínio lógico dele. Então a gente criava questões, questões estratégicas para desenvolver aquelas competências que nós observávamos durante a avaliação, que eram necessárias para que ele pudesse assumir o cargo. Tá? Então é outra coisa bacana. Ele tem as competências, né, que já estão ali desenvolvidas e que bacana, ele pode permanecer, ou então não, ele tem algumas competências que precisam ser desenvolvidas e a gente vai sugerir algumas estratégias. A gente vai sugerir algumas estratégias para ele desenvolver essas competências, tá? Bom, então a primeira que eu trouxe para vocês é responsabilidade e confiabilidade. Quando eu falo nessa competência, eu quero saber se a pessoa que vai assumir esse cargo e tem que ter essa competência, ela assume responsabilidade pessoal pela qualidade e pontualidade do trabalho e alcança resultados com pouca supervisão. Ou seja, é uma pessoa que o gestor ele pode confiar, ou é uma pessoa que ele tem que ficar em cima o tempo todo. E como que eu vou trabalhar dentro dessa competência o desempenho dela? É uma pessoa que chega pontualmente no trabalho, ela, ela, ela segue as políticas e procedimentos que foram direcionados para ela, ela cumpre padrões de produtividade, prazos e cronogramas de trabalho, permanece focado nas tarefas, apesar de distrações e interrupções, ou seja, ela consegue se manter focada, por mais que ela trabalhe num ambiente em que ele seja mais disperso, mas ela está ali fazendo o que ela precisa sem nenhum tipo de dispersão. Ela equilibra a quantidade do trabalho com o cumprimento dos prazos, e tudo isso, normalmente, quem vai avaliar, gente, é o próprio gestor, tá? O próprio gestor é quem vai conseguir avaliar e direcionar essas avaliações. Ele vai chegar e falar assim: não, realmente ela chega no trabalho, não, mas em termos de equilibrar a qualidade do trabalho com o cumprimento de prazos, nem sempre. Ela cumpre o prazo, mas nem sempre o trabalho que ela entrega é algo que vem satisfatório. Sempre tem ali uma demanda que precisa ser reajustada. Então, isso são observações que vão sendo colocadas. Não dá desculpas. Para erros ou problemas, reconhece e corrige os erros, não coloca a culpa em outros por não atender às expectativas e aceita a responsabilidade pessoal pela qualidade e pontualidade do trabalho. Então, vocês estão percebendo quais são os tipos de avaliação, exemplos de avaliação de desempenho dentro da competência de responsabilidade e confiabilidade, que é uma competência comportamental? Então, não é mais minucioso, é igual eu tô falando para vocês. Não é um bicho de sete cabeças, mas também não é tão fácil de ser executado. Demanda um pouco mais de estudo para a gente poder fazer. Tem que ser bem estruturado, porque qualquer tipo de falha que tiver na avaliação, isso vai impactar no resultado, ou no direcionamento, ou no crescimento daquele colaborador que está sendo avaliado, tá? Outra competência seria atenção aos detalhes, também voltado para a questão do comportamento. Como que eu vou avaliar isso? Eu quero saber se essa pessoa que vai assumir o cargo proposto,
atende com diligência os detalhes e busca a qualidade na execução das tarefas. É uma pessoa minimalista? É uma pessoa que gosta de analisar os detalhes das coisas? Ou não? Como é que eu vou saber isso? Como é que eu vou entender o processo desse desempenho diante dessa competência? Ela executa as tarefas com cuidado? Ela comete pouco ou nenhum erro? Nenhum erro é difícil, né? Tem gente, às vezes, que quando é muito perfeccionista, acaba numa tarefa ou outra evitando os erros. Mas erros podem acontecer. Ela usa checklist para garantir a precisão? Cuida dos detalhes que são fáceis de ignorar ou rejeitar como insignificantes? Se ela tiver todos os pontos voltados e positivos para esses exemplos de desempenho, ou seja, aquilo que eu vou investigar e observar no comportamento dela, bacana, é uma pessoa que tem a competência de atenção aos detalhes muito bem desenvolvida. Karine, ela não tem atenção aos detalhes desenvolvidas, mas é uma ótima profissional, o currículo dela é maravilhoso. O que eu faço? Vamos desenvolver. Se a sua empresa ou você, como gestor, tem a capacidade de direcionar e ajudar a desenvolver aquelas pessoas que estão sendo contratadas, então vamos desenvolver. Porque hoje, gente, 90% das pessoas são contratadas por questões técnicas. 99% são mandadas embora por questões comportamentais. Mas muitas das vezes é porque as pessoas elas estão tão assim, às vezes, no automático, sabe? Aquela rotina que vai, faz, chega, igual colocar aqui, é o horário de entrada, mas não tem hora de saída. Então vai, faz, e às vezes acaba pecando na forma como conversa com o colega, ou demanda um tempinho a mais no cafezinho. Então, aquilo ali vai gerando um certo desgaste. E às vezes a pessoa entrou tanto no automático que a hora que vai falar assim, ô coleguinha, deixa eu te contar aqui, seu comportamento não tá bom, não. Ah, mas eu sou assim aqui há tantos anos, por que agora estão reclamando de mim? Então, tudo isso são caráteres que, se lá atrás o gestor observar e já ir condicionando, é algo que pode ser desenvolvido, desde que a liderança tenha capacidade de desenvolvimento, tá? Quem tem que gerar essa capacidade e aplicar o processo de desenvolvimento do desempenho é o líder junto com o departamento de recursos humanos, tá? Nós, por exemplo, do RH, nós vamos atrás de cursos que vão capacitar. Eu trabalhei numa concessionária de caminhões e ônibus, foi um dos meus primeiros estágios. E lá eles exigiam, não é que eles exigiam, né? Os vendedores eles tinham que ter conhecimento sobre caminhões e ônibus para vender. Só que contratavam pessoas com experiência que vinham da concorrência, mas na hora de vender eles pecavam em alguma coisa, porque já vinha com algum. Normalmente a gente pode ser fora do estado, a empresa tem que ter um investimento para isso, né? Treinar e desenvolver não é tão fácil assim. Então, são coisas que a empresa, o gestor, junto com o departamento de recursos humanos, precisa levantar. Fez avaliação de desempenho. E agora, o que eu faço? Vou anexar essa avaliação de desempenho? Não. Eu preciso colocá-la em prática, eu preciso desenvolver ela. E eu preciso que o líder do setor seja um dos principais motivadores para que aquela pessoa se desenvolva, para que aquela pessoa se aprimore e ele libere. Fala, olha, vem cá, então vamos fazer o seguinte, você vai fazer esse tal curso, porque eu quero que você se capacite, e vou incentivar você a fazer isso. Então, um líder bom é aquele líder que promove o desenvolvimento, aquele líder que incentiva que a pessoa saiba. Ah, Karine, mas e se ele souber mais do que eu como líder, eu posso perder meu cargo? Não, gente. Líder não pode ter medo de perder cargo porque o outro a pessoa está sabendo mais do que ele. Não. Bom líder tem que estimular a sua equipe a saber muito mais do que ele mesmo, porque quem está na execução é eles, não é o líder. Quem está na execução é as pessoas, né, que estão na linha de frente e realmente tem que ter um conhecimento maior, tá? Bom, quando a gente fala na competência comunicação, eu quero saber se essa pessoa tem capacidade de escutar os outros e se comunicar de maneira eficaz.
Eu posso ver essa competência através de dinâmicas, eu posso ver essa competência através de uma conversa aleatória com a pessoa, durante o processo de entrevista. Então, eu preciso avaliar essa pessoa diante dessa competência. E algumas formas que eu tenho, além das que eu falei para vocês, é confirmar que outras pessoas envolvidas em um projeto, elas sejam mantidas e informadas sobre ações e planos, ou seja, essa pessoa, ela não pode guardar informação para ela. Ela tem essa capacidade de direcionar a informação para quem realmente tem a necessidade, está envolvida no projeto, ou é uma, como é que fala? Como é que eu posso dizer? Um papagaio, né? Ou é um papagaio que sai falando para todo mundo que não deve, porque a comunicação, ela não é só aquela pessoa que fala muito, é aquela pessoa que fala dentro do necessário. Não é simplesmente chegar e falar assim, não, se eu sou comunicativo, mas a comunicação dela acaba sobressaindo todo o processo. Então, eu preciso entender se ela de fato se comunica o essencial e traz as informações necessárias para as pessoas certas, tá? Ela se compromete que as informações importantes da gestão estejam sendo compartilhadas com funcionários e outros conforme apropriado, que é mais ou menos a mesma coisa que eu falei na questão anterior. Garante que a comunicação consistente, regular, ocorre quando necessário, ou fica de conversinha aqui, conversinha ali, isso acaba até atrapalhando o ambiente de trabalho. Mantém o gestor informado sobre o progresso e os problemas. Ela dá e recebe feedbacks contínuos. Isso faz parte do processo de comunicação. A comunicação clara, assertiva e direta faz com que aquela pessoa consiga dar e fornecer, como se diz, dá e recebe o feedback contínuo, tá? A Joaneuza perguntou, mas quando você não pode nem sequer dar opinião ou opinar nada dentro da empresa? Joaneuza, aí vai muito da questão cultural de cada organização, tá? Cada organização, ela tem a sua forma de lidar com isso. Essa coisa de avaliação de competência, essa questão de dar voz, essa questão das empresas poderem acreditar e apostar no seu colaborador, é muito questão cultural. Tem gente que nem sequer, tem empresa que nem sequer nem sonha fazer isso. Por quê? Porque sabe que vai dar voz ao colaborador e ela gosta daqueles colaboradores mais submissos, aqueles colaboradores que não estão pensando em crescer, aqueles colaboradores que não estão pensando, que querem desenvolver, mas ela não quer que isso aconteça. E eu digo para vocês que eu já trabalhei numa empresa assim. Eu fiquei 8 meses nessa empresa porque eu não dei conta, eu acabei adoecendo, justamente porque era uma empresa que eu nunca tinha tido recursos humanos, e quando eu entrei, o propósito era, implementar todo o setor de recursos humanos. E a gente sempre começa por uma avaliação de clima, para entender como que está o processo, a opinião dos colaboradores. E a primeira coisa que eu ouvi da gestora foi, não, eu já sei qual que é o problema do clima da empresa. Eu falei, então, qual que é na sua percepção? Ela falou assim, não, é porque o chão vive sujo. Então hoje o que incomoda o seu colaborador é que a sua empresa é suja, tem muito retalho de tecido jogado no chão, é isso? Ela é. Você não precisa nem gastar seu tempo em fazer esse tipo de pesquisa, porque o resultado vai ser esse. E eu já sabia que não era. Eu já sabia que haviam outras complexidades por trás. Igual, os colaboradores me pediram para fazer o EJA. Como era uma indústria, o SESI fornece o EJA gratuito, né? Você pode levar o professor para dentro da escola, para dentro da empresa. É só a empresa fornecer um local e o local para guardar os materiais e o lanche. E simplesmente ela negou. Ela falou, não, eu não quero. Não quero que meus colaboradores se desenvolvam, não vou permitir, não tenho dinheiro para dar lanche. Então, isso vai muito culturalmente, sabe? Vai muito de liderança, vai muito da cultura. Tem muita empresa que promove pessoas não pela capacidade de desempenho da função, mas pelo tempo de casa e por medo de perder aquela pessoa, porque ela está ali 10 anos, conhece todo o processo, e ao invés de fazer uma avaliação de desempenho para saber se ela tem a capacidade de assumir um cargo de liderança, ela simplesmente
ela simplesmente não faz esse tipo de avaliação e é promovida pelo tempo de casa e para justificar um aumento de salário. Tá? A maioria das empresas acontece esse tipo de situação. Então, reforçando o que eu já falei para vocês, a questão mais cultural, envolve muito questão de liderança, como alguns de vocês colocaram aí também, tá? Quando a gente fala de produtividade e gerenciamento de tempo, por exemplo, como é que eu consigo avaliar esse desempenho, né, essa competência dentro de um processo de desempenho? Então, eu quero saber se o colaborador proativo ele é capaz de organizar o próprio tempo de entrega das demandas. Como que eu vou investigar isso? Ele oferece consistentemente além das expectativas, ou seja, eu entrego para ele fazer A, ele faz só A ou ele faz A mais B? Isso não quer dizer que, nossa, uma pessoa que está ali puxando o saco, ou uma pessoa que está buscando fazer o mais do que pode. Não. É porque se ele viu a necessidade que pode ser feito, se ele fizer, a entrega vai ser com mais qualidade, com mais assertividade, vai trazer um resultado bacana para o departamento. Agora, se ele não fizer, as expectativas por ele ali colocadas vai ser um pouco mais, né? Assim, o gestor pode ficar mais receoso. Ele excede os padrões normais de entrega de saída? Ele contribui substancialmente para o crescimento e operação contínua da organização? É um pilar importante de sucesso para o nosso departamento? Ou seja, se aquela pessoa sair hoje, qual que são os pós e os contras? O que vai prejudicar o departamento e o que não vai prejudicar? Não, vai prejudicar e muito, porque é uma pessoa que atende todas as demandas, é uma pessoa que entrega relatórios, é uma pessoa que consegue superar as expectativas em qualquer tipo de direcionamento que nós dermos para ela. Sempre cumpre os prazos de forma consistente? Mostra respeito pelo tempo dos outros? Mantém a agenda de reuniões e cumpre essa agenda? Então, tudo isso é o que eu vou investigar daquela pessoa, se ela tem capacidade produtiva e se ela consegue gerenciar o tempo. Não adianta uma pessoa chegar para mim e falar assim, eu tenho produtividade, mas eu não sei gerenciar meu tempo. Gente, desculpa, sem gerenciamento de tempo não há produtividade. Porque você começa a fazer uma coisa e você vai passar para outra, e você passa para outra, é a primeira coisa que você tinha que fazer, você acaba esquecendo, tá? Então, a produtividade e o gerenciamento de tempo, eles andam juntos. Tem dia que você fala assim, nossa, hoje eu fiz tanta coisa que o dia passou voando. É porque você conseguiu ser produtivo e gerenciou o seu tempo para conseguir desempenhar e entregar todas as atividades que você previu. E tem dia que você vai falar assim, nossa, eu fiz tanta coisa hoje, parece que eu não fiz nada. É justamente porque o seu nível de produtividade foi baixo e às vezes você não conseguiu entregar tudo aquilo ou dentro do esperado que você precisava entregar, tá? Potencial de crescimento na organização, outra competência. Trouxe algumas, gente, não vou falar de muitas não, tá? Eu estou trazendo só algumas para vocês, justamente para que vocês possam entender como que é esse processo da avaliação de desempenho dentro de um processo com foco em resultados e dentro de competências específicas, tá? Esse aqui é a última que eu vou trazer para vocês, mas vocês depois podem investigar, vocês podem ir atrás. É igual eu falo, estudar é muito importante, é um assunto que demanda estudo. Com 1 hora só que eu estou falando para vocês sobre desempenho, sobre competência, não vai surtir muito efeito, vai instigar vocês a querer saber mais sobre o assunto, tá? Então, se eu quero falar sobre potencial de crescimento na organização, eu quero saber se aquele funcionário ele tem um potencial de assumir cargos de liderança e novas responsabilidades dentro da empresa. Como que eu vou verificar isso? Ele é capaz de assumir um papel mais alto com responsabilidades adicionais? Ele é capaz de ser encarregado de tarefas e projetos maiores? Ele pode aprimorar ainda mais as habilidades dele participando de vários programas de treinamento em salas de aula ou externos? Ele tem potencial para aprender habilidades novas e adicionais para o futuro, para um futuro avanço na carreira? Esses exemplos que eu trouxe para vocês foram traduzidos do site Pierce Count Employee Connect, tá? Então, são alguns exemplos que eu trouxe para vocês poderem entender sobre o processo da avaliação de desempenho
por competência com foco em resultado. Vocês viram que todas as competências que eu trouxe para vocês, dentro do processo de avaliação de desempenho, todas estão ligadas diretamente com foco no resultado. Porque foco no resultado hoje, gente, ele é a competência essencial no mercado de trabalho. Hoje, as empresas, elas contratam a maioria dos profissionais que demonstram essa capacidade de entrega. Além do foco em resultado, existe uma outra competência comportamental que as empresas elas estão buscando muito, principalmente no cargo de liderança. Será que alguém consegue, né, entender um pouquinho agora sobre o que é competência? Vocês conseguem me falar qual que é o tipo de competência, além do foco em resultado? Qual outro tipo de competência que as empresas buscam muito, inclusive, muitas das vezes, abrem mão do conhecimento técnico, caso ela apresente capacidade capacidade de entrega dessa competência comportamental? Vocês conseguem chutar qual competência que seria? Meninos, coloquem no chat aí para a gente ver se vocês estão de fato inteirados aí com o assunto. Ó, apareceu primeiro. Você quis dizer resiliência, Patrícia? Ela faz parte dessa competência, mas não é só resiliência. Essa competência, ela ajuda a desenvolver a resiliência. O relacionamento interpessoal, ele está dentro dessa competência. Humanismo. Humanismo faz parte praticamente da maioria das competências comportamentais, né? Proatividade também está dentro. Até bacana, Yara, você falar sobre proatividade, porque o pessoal adora colocar essas palavras em currículo, né? Ah, eu sou proativo e tenho iniciativa. São duas competências assim, ó, que destaca no currículo, né? Já pegou, Lara, currículo? Tá lá, ó, competências comportamentais, né? Habilidades. Como é que fala? Proatividade e iniciativa. Mas vocês sabem a diferença entre os dois? Vocês já pararam para pensar qual que é a diferença entre ser proativo e a diferença em ter iniciativa? Outra coisa Já também. Tem duas perguntas aí. Outra Tem coisa duas também perguntas. que a gente pega muito em currículo. Gosto muito de trabalhar em equipe. Quando vem, né, que você coloca diante de uma equipe, não sabe trabalhar em equipe. Se isola totalmente, não foca em resultado, pensa muito no eu, né, e acaba atrapalhando, de fato, o desenvolvimento de toda a equipe ali que precisa daquela pessoa. É aquela coisa que você pergunta assim, né? Você gosta de trabalhar em equipe? Adoro, desde que não se meta no meu trabalho, tá tudo certo. É ele aqui e eu aqui. Então não é trabalho em equipe, porque equipe, um depende do outro. Exatamente. A equipe é um processo de interdependência. Respondendo, ninguém acertou a competência que hoje as empresas abrem mão da questão técnica, caso ela né, demonstre a capacidade de entrega de inteligência emocional, pessoal. Hoje, uma das competências mais buscadas também pelas organizações é a capacidade, principalmente no cargo de liderança, de inteligência emocional. E ela está envolvida em tudo que vocês falaram. Responsabilidade, voltada para mais questões de autorresponsabilidade, envolve questões de humanismo, como vocês falaram, resiliência, autoconhecimento. Então, é tudo aquilo que é voltado para a nossa capacidade de entendimento próprio e, principalmente, saber ter a empatia de entender o outro, tá? Essa é uma das competências. E quando você tem isso, automaticamente você consegue resultados mais assertivos, porque você deixa o seu emocional de fora e você consegue, na verdade, nem deixa de fora, você consegue equilibrar o emocional e o racional
de uma forma tão assertiva que você consegue se blindar diante de certas situações. É fácil? Não, nem eu como psicóloga às vezes consigo, tá? Não é fácil desenvolver, existem vários cursos de inteligência emocional. Eu ministro, inclusive, cursos de inteligência emocional, mas é muito difícil a gente desenvolver essa técnica, porque envolve muitas questões pessoais, muitas questões históricas de comportamento, histórico de vida. Então, não é tão simples falar assim, você tem inteligência emocional? Não, então desenvolve. Não, não é assim que funciona, tá? E respondendo a diferença entre proatividade e iniciativa, a gente pode dizer que toda pessoa proativa tem iniciativa, mas nem todo iniciativo é proativo. Por quê? Lembre-se disso, proatividade é uma ação preventiva. Por que ela é preventiva? Porque ela antecede soluções ao problema. Então, vamos supor que vocês estão numa sala e diante do conhecimento técnico de segurança e medicina do trabalho, vocês entendem que dentro daquela sala, pelo tamanho dela, pela capacidade que ela tem, e tem a necessidade de ter um extintor dentro dela, e não tem. A pessoa que tem iniciativa, que é uma pessoa reativa, então a iniciativa está voltada para a reação. Aconteceu, ela reage. Então, a pessoa com iniciativa nessa situação, ela vai até o responsável pelo prédio e vai falar assim: olha, lá na sala tal, pelo tamanho dela, nós precisamos providenciar um extintor. Porque caso tenha um incêndio, eu já tenho o aparelho ali para que eu possa apagar o fogo. A pessoa, na verdade, não. A pessoa com iniciativa, ela pegou fogo, ela vai lá e apaga. Sai correndo doido igual num corredor, achou um extintor de incêndio, ela corre, vai lá e apaga, correndo o risco de tudo, já ter pegado fogo. A pessoa com proatividade, ela sim, vai lá na sala responsável pelo prédio e fala, ó, na sala tal, a gente precisa ter um extintor, porque caso tenha um incêndio, eu já tenho ali o aparelho, né? Já tenho ali o dispositivo próprio para apagar o incêndio, sem correr o risco que ele vai proliferar, né? Vai acabar queimando aí, acontecendo uma tragédia maior. Então, a pessoa com proatividade, ela é preventiva, ela antecede fatos, ela antecede soluções de problemas. A pessoa com iniciativa, ela é reativa. Então, se uma caneta cai, ela vai pegar essa caneta. A pessoa com proatividade vai evitar que aquela caneta vá cair. Então, tudo isso depende da forma como acontece, tá? Bom, então, falando sobre a questão do foco em resultado, que tudo envolve o que nós conversamos, né? A competência hoje essencial no mercado de trabalho é uma pessoa que busca o foco em resultado. Por quê? Porque o foco em resultado vai permitir que o indivíduo direcione os seus esforços a objetivos específicos e não traga, como eu posso dizer, ele não apresente comportamentos que vá prejudicar tanto a equipe quanto ele. Então, todos os esforços, a energia dele vai estar voltada. Parece que minha câmera sumiu. Acho que agora que é a minha que não quer. Deixa eu ver aqui, peraí só um pouquinho, gente. Karine, só aproveitando aí enquanto você verifica a questão da câmera, Uhum. Meninos, algumas perguntas aqui, né? Colocaram aqui até que dia que vai ter para poder entregar esse relatório, se é relatório mesmo, sim, vocês precisam fazer um relatório, né, de tudo que está sendo abordado aqui na Masterclass. No final, eu preciso que vocês coloquem para a gente o nome de todas as pessoas que estão presentes para a gente poder validar os relatórios depois, tá bom? E precisa ser postado até 31 de março. Por que 31 de março? Que é o dia que encerra o primeiro trimestre. Né? Então, na verdade, a gente vai contabilizar a nota dessas masterclass, todas as masterclass do semestre, para poder compor a nota e então fechar, tá bom? Eu liguei pelo meu celular, Lara, que eu acho que a minha câmera aqui parou de funcionar mesmo. Uhum. Sem tá? problema. Mas estão me vendo? Então tá. Bom, deixa eu voltar aqui. Pronto. Então, ela vai permitir que aquele indivíduo faça o quê? Direcione os seus esforços a objetivos específicos.
Mas aí, o que é ter foco em resultado? Né? Quando a gente fala em foco em resultado, o que de fato é ter isso? O foco em resultado, ele tem a ver... Deixa eu só colocar meu celular aqui para ficar melhor. Aí. Ele tem a ver com a maneira com que o indivíduo se organiza e estabelece prioridades, otimizando recursos e esforços. Então, é quando ele de fato consegue organizar. Pessoas produtivas, elas tendem a fazer sua agenda, de organizar sua agenda domingo à noite. Isso, inclusive, foi até uma matéria que saiu no Fantástico já há muito tempo. Ela tem a tendência a fazer com que a sua agenda toda seja organizada no domingo à noite. Por que domingo à noite? Porque é um horário que você já está mais tranquilo, você já está se preparando e condicionando para uma segunda-feira ser iniciada. Então, você condiciona o seu cérebro a colocar tudo que é prioritário e tudo que é urgente dentro do seu cronograma, do seu cronograma profissional, tá? Aqui eu trouxe para vocês dicas para conseguir manter o foco nas suas atividades profissionais. Quais são as principais dicas que a gente pode ter para que vocês consigam manter esse foco? Primeiro, evite executar muitas tarefas ao mesmo tempo. As pessoas normalmente acham que, vou pegar várias coisas e eu vou dar conta. É onde no final do dia você sente aquela sensação de que, nossa, o dia passou e eu não fiz nada. Na verdade, você fez muita coisa, mas você fez várias coisas picadas. E aí a sensação de que você não teve o resultado, que você não entregou, ela é muito grande. Estabeleça pequenas metas, indicadores de desempenho. Você mesmo pode fazer isso. Não precisa um gestor chegar e falar assim, Maria, você tem essas metas para serem cumpridas. Não, estabeleça a sua meta diária. Hoje, qual que é a sua meta? Quais são as atividades? Eu quero executar, hoje eu preciso colocar em dia todo o que está atrasado. Eu tenho prioridade de fazer esse relatório, eu tenho prioridade de montar essa agenda, ou montar essa planilha. Então, coloque no papel. E, de fato, executem tudo na escrita. Quando a gente projeta a escrita, o nosso cérebro processa melhor sobre o que nós temos que fazer. Organize as suas atividades diárias, né? Por mais que você, às vezes, fez a sua atividade semanal, executa as suas, né? Coloca no cronograma também, porque vão surgir imprevistos. E aquilo que você programou pode ser que não tenha 100% de assertividade para ser concluído. Mas isso não quer dizer que, porque surgiu um imprevisto, você vai deixar de fazer o que foi programado. Não, apenas surgiu ali um percalço que você tem que buscar outras alternativas. Conheça seus limites para que vocês não fadiguem, não cheguem cansados, não desenvolvam doenças relacionadas ao trabalho e não percam principalmente o foco daquilo que vocês estão planejando, tanto para a sua vida pessoal quanto para a sua vida profissional. Esses dias, inclusive, até perguntei para uma paciente minha, qual que é o seu propósito de vida, né? Por quê? Porque se a gente não conhecer nossos propósitos, nossos limites, a gente não sabe o que fazer, a gente não sabe onde chegar e a gente não tem direcionamento. Então, qual é o seu limite? Seu limite não, deu 18 horas, realmente eu parei, por mais que eu tenha coisas para fazer ou não, eu consigo fazer 1 hora para terminar tudo que eu tenho que fazer para chegar em casa e descansar e desligar do serviço. Então, percebam qual que é o seu limite para não levar serviço para casa e não atrapalhar principalmente o relacionamento e ambiente familiar. Não deixe de fazer pausas, tá? 5 minutinhos, 10 minutinhos, um cafezinho, uma água, um respirar, vai lá fora, né? Se você tiver, vai numa janela, mas faz uma pausa para que o seu cérebro consiga condicionar. E a gente sempre fala que a fadiga e o cansaço, ela vem quando o cérebro está muito sobrecarregado e ele não consegue respirar. Por isso que as pessoas entram em pânico, tem síndrome de pânico, tem um estresse, ou tem algum ataque de ansiedade, porque esse camarada aqui, ele não está pensando. E quando ele não pensa, entra um turbulhão de processos de pensamentos na nossa cabeça que faz com que a gente comece a entrar em desespero. Então, dá aquela respirada, dá aquela pausa, tanto de manhã quanto à tarde. Mas meu chefe não pode me ver parado porque ele já reclama. Tá, medita 5 minutinhos ali, sabe? Vai no banheiro, vai dentro do banheiro, sabe? Enfim, acha um tempo para que você consiga fazer suas pausas e automaticamente deixar o seu corpo pausar também, porque ele precisa, tá? Saiba exatamente com o que você gasta o seu tempo. Hoje em dia, até o Instagram tem medidor de tempo, de quanto tempo você fica na ferramenta. Então, faça aí, né, um processo de tabulação. Você gasta seu tempo mais com o quê? Faz um curso de gestão de tempo, entende hoje quais estão sendo os seus maiores
inimigos do tempo, né? O que você está gastando sua energia sem necessidade. E mantenha-se motivado, porque a motivação, gente, ela é interna. O ambiente, ele é propício para reforçar a nossa motivação. Mas se nós não estivermos motivados, você pode trabalhar na Google, que você não vai estar feliz. A motivação, ela é nossa, ela é interna. O ambiente, ela é propício para reforçar ou não essa motivação. E isso depende de você. Depende de como você acorda, depende de como você enxerga as coisas, de como você enxerga as dificuldades, porque tudo isso vai impactar diretamente na sua energia e na sua entrega de resultado para a empresa para que você trabalha. Ok? Bom, pessoal, é isso. Espero que tenha sido produtivo para vocês. Espero que tenha agregado bastante aí no conhecimento ou instigado vocês a procurarem mais um pouco sobre o assunto. Esses são os meus contatos, caso alguém queira tirar alguma dúvida. Enfim, eu estou inteiramente à disposição. Lara, meu bem, mais uma vez, muito obrigada. E é isso. Nós que agradecemos, viu? Apesar aí, meninos, desse turbilhão, né? Melhor dizendo, de barulho, é porque hoje nós temos a aula presencial da pós-graduação. E aí no local que eu estou aqui, que é a secretaria, às vezes fica um pouquinho barulhento, tá? Então, a princípio, eu peço desculpa para vocês. E, Karine, eu queria só tirar uma dúvida. O que Sim. as empresas hoje acham a respeito da inteligência artificial? No desenvolvimento da equipe, no treinamento, ou até mesmo usar ali alguma ferramenta da inteligência artificial para produzir conteúdos. Então, esse é um tema, Lara, que está sendo assim muito discutido, né? Ainda mais por nós de recursos humanos, porque são ferramentas que podem trazer benefícios, mas são ferramentas que ainda estão sendo muito bem estudadas e analisadas por cada empresa. Depende, igual eu já falei, tudo isso depende muito de questões culturais também. Depende do objetivo que você vai usar essa inteligência artificial. Você vai utilizar ela para processos de comercial, e-commerce. Aí tudo bem, é algo que Uhum. as empresas estão buscando mesmo porque facilita, é algo mais rápido, você tem um robô que conversa ali com a pessoa, só que vem a contrapartida. Será que as pessoas querem conversar com o robô? Então, às vezes, as empresas estão investindo nessa inteligência artificial, mas automaticamente ela está pecando na questão igual os meninos falaram, da humanidade, né? Sim. Da pessoa se sentir acolhida. Então, depende muito. Algumas estão investindo muito na inteligência artificial, a ponto de treinamentos. Inclusive, esses dias eu recebi um post no Instagram que eu estava navegando, né? E aí apareceu inteligência artificial para psicólogos. Eu falei, gente, como que eu vou utilizar uma ferramenta artificial dentro da psicologia? E por incrível que pareça, para entender, eu comprei o curso. Ele era baratinho, não era caro. Eu comprei para estudar, para entender o que eles estão agora programando dentro da psicologia, que é uma área muito humanizada, Uhum. e a gente tem que entender o outro. Como que eles estão adaptando a inteligência artificial? Ainda até outra psicóloga falou assim, agora é um robô que vai atender os pacientes? Eu falei, então, é isso que eu quero entender. Então, depende muito. Então, tem empresa que tá investindo sim, e está colocando, como se diz, muita energia nisso, e tem empresa que fala que não é o foco dela, não faz parte da cultura, não é algo que ela vai, nesse momento, aderir por questões de segurança, por questões de N fatores. E contradiz com a questão da saúde, que o nosso foco é humanização. E como é Exato. que eu uso, né, algo que não é humano para poder intervir no tratamento, nos cuidados, né, e realmente cai assim em contradição com, né, com o que a gente aprende aí, Exato. por exemplo, nós da saúde aprendemos na questão da humanização. Mas como Uhum. tudo está evoluindo e tende a evoluir mais, então eu acredito que, por exemplo, hoje eu tenho robô que fazem cirurgias perfeitas, Sim. mas são controlados pelo homem.
pelo né? homem. Mas, assim, já tem algumas opções que tem aí uma, né, até mesmo tecnologia ou até mesmo a inteligência artificial. E eu Uhum. acredito que no futuro nós tenhamos que aprender a conviver com isso, porque a Sim, tendência é só aumentar. isso é uma verdade. E assim, é preocupante, porque hoje em dia você pode ver, inclusive, isso é uma matéria, eu não sei se foi na Record ou foi no Fantástico, do perigo da inteligência artificial, né? Sim, Hoje eles conseguem pegar uma imagem, um vídeo seu que você grava para a internet e mudar toda, com a mesma tonalidade de voz, mudar tudo aquilo que você está falando, tudo aquilo que você está querendo transmitir. sim. Então, ao invés de ser uma ferramenta que poderia estar vindo para agregar, ela está vindo para preocupar, É. né? Às vezes é criado algo para ajudar, mas o intuito lá no finalzinho é atrapalhar. Porque com Exatamente. a Deixar a gente. inteligência, sim, a inteligência artificial, a gente percebe que algumas coisas que as pessoas tinham ali habilidades próprias de fazer, joga Uhum, num site ali da inteligência artificial e essa inteligência produz ali, por exemplo, eu estava vendo hoje, ontem, que existem sites da inteligência artificial que consegue descrever, faz o esboço de um artigo. Né? E uhum. aí já tem um outro que consegue fazer o esboço desse mesmo artigo e se a gente joga no antiplágio, não vai aparecer o plágio. É o chat, acho que é o chat GPT. Não é o chat GPT, é dentro do Copy, eu acho que é Copy mesmo Ah, tá. essa opção que tem Porque o de chat GPT também faz isso. Você digita uma coisa lá, ele te dá um artigo prontinho também, tudo que você quer. sim, Esses, sim. esses dias a menina falou assim, Karine, a gente tem que entregar um treinamento para tal empresa. O treinamento é sobre isso. Aí ela não tem prática com treinamento, ela foi, Uhum. digitou lá e saiu tudo. Eu falei, como assim? Ela falou, não, você sai. Eu falei, não, mas eu não faço dessa forma, não. Eu quero ir na empresa, eu quero conhecer a empresa, eu quero conhecer a cultura, eu sou da moda antiga. Não vem com essa de que ele me deu aqui já o que é treinamento, treinamento de segurança. Não, eu tenho que ir lá para conhecer, não adianta. Mas, por outro lado, a inteligência artificial ajuda bastante. Sim, com Né? É assim, a certeza. gente tem que, quando eu falo que a questão da humanização, a gente precisa tomar cuidado, porque eu vou te falar como enfermeira, que hoje Uhum, eu trato com alguns pacientes, tratava, porque hoje eu não estou na assistência, né? Estou mais na aham. parte da docência. Eu tratava com o paciente, eu precisava entender o sentimento dele, da família, a patologia e tal. Sim, Em alguns momentos eu preciso, inclusive, da inteligência artificial, só que eu não posso pegar a inteligência artificial e colocar num todo. exato, Né? Eu não posso exatamente. colocar ali à frente de É por isso, todo um é por isso que tratamento. eu te falei. Ela veio para ajudar em muitas coisas, mas ela está preocupando por conta Sim. da forma como está sendo utilizada. Então, as empresas veem algumas ações como Uhum. positivo, mas em outras tem sido uma parte, uma questão preocupante, sim, dependendo da forma como está sendo colocada Com essa certeza. inteligência artificial para o cliente. Com certeza. Karine, né, nós gostaríamos de agradecer, tá, a sua Eu que agradeço, meu bem. disponibilidade, agradecer aí a sua presença. Deu para perceber aqui, né, o quanto os meninos gostaram. Que bom, Quanto ao fico seu feliz. material, depois você me envia, que eu Já até te disponibilizo para enviei, tá eles. com você já, É lembra? essa Te mandei mais apresentação? cedo? Aham, é Ok, a tá mesma, bom. não mudou Então nada. eu vou disponibilizar para eles, tá? Uhum. Dentro do portal do aluno, meninos. Esse material vai estar dentro do portal para vocês. Você só me cobra a cartilha depois, tá? Para eu Cobro, enviar, eu te tá? De mando. Tá. competências. Então eu vou disponibilizar lá, na verdade, dentro do link lá que a gente colocou Masterclass, eu vou colocar o material para eles. Caso Uhum. essa possibilidade não seja aceita pelo sistema, eu envio no nosso grupo de tutoria, que nós temos tutoria toda segunda-feira. Nós temos dois eixos, um no eixo gestão, para os meninos que fazem ali as pós voltadas, né, as pós e a graduação também voltados ali para a área da gestão, e da saúde, aquelas que são também voltadas para assistência. Porque nós temos aí, hoje eu posso ser uma gestora e também eu trato ali, eu estou dentro da assistência. Então, eu Exatamente. disponibilizo lá no grupo da tutoria para eles, caso eu não consiga disponibilizar
dentro do sistema gestor. E aqui Ok. mesmo gostaria de fazer um convite para você. Vamos agendar uma palestra aqui na faculdade para você falar um pouquinho mais sobre esse assunto, que os meninos Com aqui até certeza. pediram, né, que Ai, que deveria ter bom. uma aula disso. Então a gente agenda com você, depois a gente verifica Sim, uma data para você com vir certeza. falar um pouquinho mais sobre isso daí para eles. E quem sabe você não esteja presente até na sala de aula aí com os meninos da graduação. Vai ser uma honra para a gente, viu? Certeza, e para mim mais uma honra ainda poder compartilhar com vocês novamente meus conhecimentos. Conte sempre comigo, nossa parceria está aí, tamo junto. Muito obrigada, meninos. Muito obrigada pela presença de vocês. Gente, obrigada, viu? Coloquem o nome, por favor, aí. Alguns já colocaram. Quem já colocou, ok. Somente os meninos da graduação precisam entregar o relatório de todas as masterclass do semestre, para a gente poder fechar as notas depois no final e lançar a média final para vocês. Para os meninos da pós-graduação que estão presentes, nós agradecemos aí por terem assistido essa masterclass conosco. Porém, não tem necessidade de fazer relatório, tá? E como é uma masterclass, é um assunto pontual, com pessoa que tem, né, expertise no assunto, é só mesmo em questão de conhecimento. Não gera o certificado e também não gera a questão, não há necessidade de fazer um relatório, tá bom? Karine, mais uma vez, muito obrigada e a ITH está de portas Beijo. abertas para você, tá bom? Obrigada, meu bem. Meninos, boa noite, bom final de semana. Boa Obrigada noite, pela bom descanso a presença. todos, gente. Tchau, Obrigada. tchau.